Lei da atração é bruxaria? Se você estivesse entre os anos de 1536 e 1821, fizesse seus decretos, abrisse a janela do seu quarto para falar com Deus, com o universo, tomasse banho de ervas, banho de sal grosso, colocasse figuras embaixo do travesseiro, muito provavelmente você seria, sim, uma pessoa acusada de heresia. Olá, eu sou a Cláudia Marcondes, esse aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz e grata de ter você comigo aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre essa época da Idade Média, como isso pode interferir na nossa vida atual. Nessa época, o clero papal resolveu criar o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição. No princípio, era só para investigar a vida dos padres, etc. e etc. Era como uma corregedoria policial. Porém, mudou com o tempo, porque eles resolveram, então, se manifestar contra pessoas que não seguissem a religião católica, que não concordassem com os dogmas da igreja, que tivessem suas próprias opiniões, que se posicionassem. Essas pessoas, elas eram acusadas de ser hereges, com a sentença de morte na fogueira, passando-as pelas torturas, é claro. Existia até uma lista de itens. Por exemplo, mulheres solteiras, mulheres parteiras eram acusadas de roubar as crianças na hora do parto. Isso nem acontecia, mas elas eram acusadas. Curandeiras, mulheres que observavam os ciclos da lua, mulheres que colhiam ervas, até as mais raras, para banhos. Homens também foram capturados, mas estima-se que de mais de 600 mil pessoas que foram mortas na Idade Média, 82% dessas pessoas eram mulheres. O restante eram homens. Inclusive, eles mataram também crianças do sexo feminino, acusadas de bruxaria. Bem, tudo isso aconteceu com a igreja dizendo que era em nome de Deus. Exatamente. Bom, a igreja desenvolveu torturas super sofisticadas para obrigar essas pessoas que eram capturadas a confessar que elas eram bruxas e bruxos. As mulheres, elas eram levadas para uma cela, assim como aconteceu com Joana d'Arc. Eram levadas para uma cela, ficavam nuas, procuravam-se então sinais no corpo, que também era um item que acusava que a mulher era uma bruxa. Isso tudo foi criado pela igreja, tá? Eles é quem criaram essas regras de uma pessoa ser bruxa. E essa mulher que ela é colocada nua, ela era violentada por vários soldados, várias vezes, com o argumento, a desculpa, de que se na hora do ato elas se transformassem em um animal, é porque elas eram bruxas. Se não se transformassem em animal, tudo bem, fazia parte do processo da tortura. Se você tiver estômago para saber mais sobre esses detalhes das torturas, procurem pelo livro Martelo das Feiticeiras. Lá vocês vão encontrar as torturas que a igreja criou para obrigar essas pessoas a afirmarem que elas eram, sim, bruxas e feiticeiros ou feiticeiras. E a igreja usou muito da figura, da metáfora de Gênesis de Eva, que foi quem aceitou a sugestão da serpente e comeu o fruto do conhecimento, para acusar em número maior as mulheres. Porque sim, o sexo feminino é responsável pelo mal da humanidade, conforme a igreja, deixou claro nessa época da Idade Média. Gente, e como que isso pode atrapalhar a nossa lei da atração? Vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade. Bem, nós achamos que não vivemos naquela época,
Não sabemos se estávamos lá reencarnados e reencarnadas, para quem crê em reencarnação, como eu creio. Mas todos devemos pensar que tivemos uma ancestralidade que muito provavelmente passou pela Idade Média. E todo o terror, todo o pânico e desespero que as pessoas viveram naquela época está nas nossas memórias, está na memória do inconsciente coletivo. Entende? É uma história muito pesada, é uma história muito forte, onde a época era uma época de desumanidade e crueldade. E é uma época que hoje ninguém mais fala, ninguém mais lembra disso. Tá tudo bem, tá tudo certo. Quem morreu, morreu. Como eu já falei, se você quiser saber sobre os detalhes das torturas, leia O Martelo das Feiticeiras. Vou falar alguns aqui, tá? Eles amarravam, por exemplo, uma pessoa na cadeira, amarravam a pessoa todinha, mergulhavam ela em um poço, em um lago. Se a pessoa flutuasse, boiasse, ela era uma bruxa. Se ela morresse, fazia parte do processo. Eles também emparedavam as pessoas, né? Construíam muros com a pessoa ali emparedada. A pessoa jogavam argamassa na pessoa, a pessoa era emparedada. Eles enfiavam lanças nos orifícios das mulheres, tá? Dos homens também, a tortura valia para ambos os sexos. E, inclusive, houveram sim casos de crianças, pelo que eu li, pelo que eu estudei, 2 crianças do sexo feminino foram também acusadas de bruxaria e levadas até a fogueira. Bom, como todo esse medo e esse pavor está no inconsciente coletivo, seja pelo lado de quem sofreu, seja pelo lado de quem praticou, e nós vamos admitir que é algo muito pesado, isso interfere sim nos nossos resultados. E a lei da atração, ela funciona independente de você acreditar ou não acreditar. Ela está funcionando nesse exato momento se você chegou até esse vídeo. Porque ela é uma das leis do nosso universo. Na verdade, é uma lei secundária, né? Porque a primeira lei é a lei da vibração. Vamos relembrar? O que eu penso, eu sinto, o que eu sinto, eu crio, o que eu crio, eu manifesto. Mas, claro, eu preciso também da ação, né? Então, o que eu vibro, eu atraio. Se eu tenho todas essas memórias dentro do meu inconsciente, no nosso inconsciente coletivo como um todo aqui no planeta Terra, é claro que eu tenho impedimentos. Então, eu vou deixar um exercício agora, nesse vídeo, para você fazer. É um exercício simples. Você vai falar assim: fale o seu nome. Eu, Cláudia Marcondes, decreto que todas as sementes que os meus antepassados plantaram, de forma consciente ou de forma inconsciente, estão canceladas, canceladas e canceladas. 3 vezes. Está feito. Você vai falar isso 1 vez por dia, 2 vezes por dia, sem neura. Você vai fazendo esse exercício quando você lembrar, quando você puder, para ir limpando as memórias. Todo o exercício que a gente faz para limpar, tirar esse lixo todo do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, como a gente está falando aqui do inconsciente coletivo, nessa história tão brutal, né, na época da Inquisição, e que muitos já esqueceram, e que esqueceram também que temos antepassados e ancestralidade. Então, todos esses exercícios que a gente faz de limpeza, eles ajudam muito. Eles ajudam justamente a tirar esse lixo, colocar para fora, para ter uma vida mais plena e para vibrar em uma melhor frequência. E se você também quiser saber um pouco mais sobre as leis do universo, estudar um pouco mais, o Kybalion, pensei até que estava aqui, o Kybalion, que é um livrinho verde, tá aqui no meu quarto. Ele é um livro ótimo para você estudar. Ele é fininho,
você vai estudando ali, fazendo a tua compreensão. Ele não é um livro tão facinho assim, mas é um livro que você tem que parar em cada capítulo, meditar, refletir com calma e pensando. E a tua própria mente vai fazer o trabalho de te ajudar a enxergar um pouco mais dessa realidade, tá? Lei da atração não é bruxaria coisa nenhuma. Isso aí foi uma invenção da igreja para punir pessoas que não queriam se subjugar aos dogmas que a igreja queria impor. E, como todas as religiões, né, impõe até hoje. Mas você é livre e você é merecedor e é merecedora de todas as bênçãos que Deus verdadeiro, Deus de amor, Deus de acolhimento, Deus de misericórdia, Deus de beleza, Deus de prosperidade, Deus de abundância tem para dar para você. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!